com relação a essa ordem que ele diz chegou antes de mim, isso é uma coisa interessante que a gente chama de liderança a partir do último lugar. Por exemplo, você tem uma empresa, ou você foi contratado para uma empresa para ser um gerente, por exemplo, ou um cargo assim, um pouquinho acima de alguém, dentro da hierarquia, estou falando, né? Aí o que acontece? A mesma coisa que acontece na hierarquia familiar. Então, assim, quando um filho está fora de ordem e ele quer ser mais que o pai, que a mãe, desequilibra todo o sistema e causa transtornos imensos. A mesma coisa, como a gente falou, da analogia família-empresa, quando um funcionário chega numa empresa e ele não respeita quem chegou antes, que aí quando você fala quem chegou antes é o quê? Quem entrou primeiro nessa empresa? Assim como na família, quem entrou primeiro? O avô, a avó, depois o pai, a mãe, depois os filhos, na ordem dos filhos. Então, assim, também existe uma questão que tem que ser observada e muitas empresas estão fazendo constelação porque eles conseguem recolocar esse movimento em ordem. Então, quando a gente fala, eu vou entrar, vamos supor, como gerente ou diretor, enfim, um consultor especial para uma empresa, e posso dar exemplo de mim mesma, quando eu trabalhava com sistemas, e aí eu ia numa empresa, por exemplo, fazer um sistema, ou mudar, fazer um sistema novo. Então, assim, existia um sistema que já estava funcionando naquela empresa, que alguém desenvolveu antes e que atendia uma especificação. Aí se eu chego lá e quero sentar na janelinha, e que muitas vezes aconteceu no começo, aí eu falo assim, nossa, mas esse sistema está uma droga, por que fizeram isso assim, etc, etc, etc. Não, vou mudar, vou fazer esse aqui agora. Aí eu falo assim, não, vou mudar tudo isso aqui, que isso aqui está uma porcaria. Aí pronto, é a receita para o fracasso do seu negócio. Você já chega de um lugar de arrogância, já chega todo cheio de achar que sabe mais. Só que a história que aconteceu na empresa até ali, aqui no meu exemplo, um sistema, ele aconteceu como aconteceu por alguma razão, por alguma circunstância do momento em que ele aconteceu. Então, o mesmo acontece quando chega esse gerente novo, por exemplo. Então, ele chega na empresa e ele vai chegar na reunião, não conhece ninguém ainda. E aí ele tem lá os funcionários de 20 anos de casa, por exemplo. Aí ele chega e fala, não, porque a partir de agora nós vamos mudar, que agora eu tenho uma gestão diferente, fiz aqui um trabalho tal, tem aqui agora um novo organograma, vou fazer aqui umas mudanças e vai ser assim. Aí como vocês acham que esses funcionários que estavam lá há muito tempo se sentem? Isso vai funcionar? Será que eles vão dar força para esse gerente? Então, quando a gente fala de liderança a partir do último lugar, que é o que eu cheguei, se eu sou aí um gestor, um gerente ou alguém que tem uma hierarquia um pouco a mais e que vem contribuir, às vezes, sim, com uma ideia nova, mais eficiente, com mais estudo, modernizada, sim. Só que aí você chega nessa empresa e primeiro pergunta. Então, na reunião, dá a palavra primeiro para o mais velho. Primeiro o mais velho, porque esse mais velho, ele está lá na empresa e ele já viu acontecer. Então ele pode não ser quem decide, quem faz as regras, mas ele já viu que o gerente anterior tentou isso aí e não funciona. Deu tudo errado. Ele vai contar o histórico que aquilo tem na empresa, as razões pelas quais aquilo foi feito, e quando ele faz isso, ele já vai trazer informação para esse novo gerente. Então, quando esse gerente ouve e respeita essa ordem empresarial de quem chegou antes, que aí nós estamos falando de precedência, quem chegou antes, que tem que ter esse respeito pela continuidade, né? E aí sim, fala então, ok, a partir de agora, né, eu tenho aqui uma técnica nova, aqui uma forma de gestão diferenciada e tal, que eu acredito que vai ser melhor para todos, e eu conto com o apoio de vocês. Aí vocês acham que esses funcionários vão reagir negativamente? Ou será que eles vão dar apoio para esse novo gestor? Então, assim, é outra questão, é a postura com que acontece isso, uma liderança a partir do último lugar. Então, eu cheguei agora, dou lugar e respeito para quem chegou antes, e aí sim, faço a minha função com firmeza
e aí agora com respeito dos funcionários. E isso pode acontecer em qualquer esfera, né? Eu estou falando aqui de uma empresa, de um gerenciamento e tal, mas isso vai acontecer em qualquer lugar. Na própria casa da gente, se tem uma empregada ou se veio uma faxineira, uma que chegou antes, a outra que chegou depois. Então isso acontece em qualquer segmento. E grupos, você está num grupo de trabalho ou de lazer, enfim, e aí chega alguém que não viu todo o histórico daquele grupo e chega querendo dominar e querendo fazer acontecer, essa pessoa vai ser colocada de lado. Podem reparar como isso acontece. Então, assim, o que a gente tem que fazer para o sucesso do nosso trabalho? Primeiro, qual é o meu lugar? Em que posição nessa ordem eu estou chegando? Então, assim, quem chegou antes não é que esse que vai dar, né? Como diz, né, de mandar fazer, mas ele tem que ser respeitado como quem chegou antes, né? Por exemplo, tem casos que eu vi de a pessoa, teve um funcionário que desenvolveu uma ideia, alguma coisa muito genial, levou a empresa para um outro patamar e esse funcionário foi embora. E nunca foi reconhecido com o valor que teve o seu, vamos dizer, a sua ideia, enfim, seus préstimos, né? E a empresa não vai para frente. E já aconteceu isso, de fazer uma homenagem àquela pessoa, independente de ela estar presente ou não. E a empresa dá um salto de volta. Existe esse movimento do toma lá, dá cá, do equilíbrio e nessa troca. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de trocas, de dar, de receber e de cada um ser reconhecido nesse sentido. Não precisa reconhecer, ir lá, ficar premiando o tempo todo, não. É assim, é só uma postura, né, de respeito. E com relação ao chefe, independente se chegou antes ou depois, é lógico que ele, quando tudo der errado, é ele que vai ser o responsável, né? Então, assim, independente da nossa opinião como funcionário, é a opinião, a decisão do gerente, do diretor, enfim, do gestor, que vai ter que ser acolhida. E se você não está contente com aquilo, você tenta apresentar sua argumentação de uma forma respeitosa, né, a partir da hierarquia. Aí estamos falando de cargos, né, da sua hierarquia. E se a empresa não atende aos seus desejos, é porque provavelmente você não está com os desejos do seu pai atendido, da sua mãe atendidos. Muitas vezes a gente cobra do nosso chefe o que a gente não teve do nosso pai. Isso é extremamente comum. A gente cobra do nosso chefe, dos nossos parceiros de trabalho e do marido e da esposa, que vieram depois, o que a gente queria dos nossos pais. Então, um movimento, quando eu cobro muito do meu chefe, por exemplo, é ir lá olhar o que eu cobro do meu pai. Então, se eu vou fazer uma constelação empresarial, muitas vezes chega nisso. Então, o que vai fazer? Olhar para o pai, ver o que falta. E aí, que é o colo do pai, que é a atenção do pai. Então, aí a gente vai olhar e volta lá para a mãe e para o pai. Então, por isso, essa ligação é muito grande com relação ao pessoal e ao empresarial.